Olá, boa noite! Tá começando mais um programa Bate-Papo de Terça, nesta terça-feira bacana, gostosa e com muita informação. E o detalhe, muita informação importante que você vai usar no seu dia a dia. E você não pode perder essa conversa, esse bate-papo de terça. Como toda terça-feira nós fazemos, nós entramos ao vivo e vamos compartilhar, né? Vamos entrar na nossa página e vamos convidar os amigos para que estejam compartilhando com a gente. Eu vou compartilhar na minha página e vou convidar para que você... Opa, deixa eu diminuir o volume aqui, né? Porque senão não dá. Tá aqui, ó. Vou compartilhar. Estou compartilhando e você que está nos assistindo, clica em compartilhar e convida os amigos também para estarem compartilhando aí na página, nos grupos, né? Para que a gente consiga ter o máximo de informação possível e compartilhe também com os amigos, pois é importante. Aí vamos pegar aqui aqui, ó, vamos entrar aqui e eu já estou compartilhando aqui, ó, também no outro celular. Quero ver a publicação, publicar. E daqui a pouco eu já vou compartilhar na outra página também. Então, começamos ao vivo, já tem gente aqui acompanhando, já tem gente mandando boa noite. Quero mandar um beijo pro Silvio Roberto Cardoso. Obrigado, Silvio, de coração. Um beijo, ele que está toda semana com a gente, está nos acompanhando, está sempre aprendendo. Primeiramente, Fileto Albuquerque, nosso conciliador, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa profissão maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Fileto. Obrigado. Muito obrigado. E pode mandar uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ao vivo, e passando informações sobre o nosso dia a dia e dos benefícios que a conciliação, mediação e arbitragem traz para os brasileiros, para os cidadãos brasileiros, a partir de várias leis novas e principalmente a partir do novo Código de Processo Civil, de que permite que você, cidadão, tenha a solução e a resolução do seu conflito num tempo muito menor e provavelmente também com custo muito menor. Bacana. Vamos falar um pouquinho quem é Fileto Albuquerque, né? Porque o Fileto, para mim, ele era natural de Campinas, mas é um cidadão campineiro, ativo, atuante, rotariano também, faz uma série de trabalhos aí maravilhosos. E quem é o Fileto? Da onde que veio, Fileto? Na verdade, eu nasci em Marabá Paulista. Marabá Paulista? Próximo a Presidente Prudente. Fiz o grupo escolar em Votuporanga. Depois eu fiz o científico em Santa Fé do Sul e vim para Campinas. Cheguei em Campinas em 71, trabalhei em 2, 3 multinacionais e depois fui tendo a carreira de administrador de empresas e sempre tive assim um viés muito grande no sentido de prestar serviço à comunidade, de trabalhar nas negociações, inclusive no próprio trabalho meu. Depois nós fomos inclusive representantes de uma universidade como o polo de ensino à distância, ou seja, tudo que é novo, moderno e é bom, eu tento criar uma nova cultura e as coisas vão acontecendo e é tudo muito, muito bom e é maravilhoso estar aqui com vocês. Maravilha, obrigado. Para você que está nos acompanhando, ó, quero mandar um beijo para Comendadora, eu tenho que falar, Comendadora, agora presidente da Suamar Campinas, Cristiane Schuff, e ela também coloca aqui como bom suamarino, ela já coloca ali, ó, não vai esquecer de falar que é suamarino, a nossa Comendadora, parabéns, Cris, beijo enorme, parabéns para você que fez uma reunião maravilhosa. Nós tivemos aí uma reunião do Rotary junto com a Suamar Campinas, o Rotary Campinas Sul, onde a Cristiane Schuff, a presidente da Suamar, recebeu a medalha de Comendadora. Parabéns, beijos no seu coração. E agora o Racei que se cuide, né? Porque agora quem manda, ela já mandava, agora manda muito mais, né? Agora é Comendadora. E diretamente a Cristiane
é uma pessoa muito especial e eu acho que indiretamente até um pouco minha chefe hoje na questão dos amigos da Marinha. Parabéns. Aí eu quero mandar um beijo para o Gustavo Magalhães também. Gustavo, beijão pela audiência. Quero mandar um beijo também. Ela pede aqui, ó, convida o pessoal da Cássia Campineira. Está todo mundo convidado para estar com a gente aqui também. Beijão, obrigado pela audiência. E para vocês que têm dúvida, vão mandando aqui as perguntas que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre conciliação, mediação e arbitragem. Olha eu enroscando a língua para poder falar. E como que você tomou esse viés, Fileto, para poder ir para esse caminho da conciliação, mediação e arbitragem? Eu estava na área de educação e conversando com um deputado constituinte. Perfeito. Ele me falou sobre a questão da profissão, que eu já sabia mais ou menos como é que era, etc. E que havia um incentivo do governo de que as pessoas que trabalhassem pelo menos por um ano na conciliação teriam algumas vantagens em alguns concursos públicos. Perfeito. Então aí eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar, porque eu estava saindo da área de educação, não tão atuante, né, porque eu acabo estando sempre ligado à educação, mas aquilo me motivou bastante, fui procurar saber e tive a felicidade de uma coincidência muito grande de estar com uma pessoa da Justiça Federal, que pode estar inclusive até nos assistindo, que é o Fred. Ô Fred, beijão. Isso. E o Fred falou o seguinte, eu trabalho na Justiça Federal. Eu falei, puxa vida, eu gostaria de fazer, etc. Ele falou, você sabe que semana que vem começa um curso? Olha. Eu falei, então como é que faz? isso já era à noite, né? Dá para fazer agora? Ele falou, não, temos que ir lá, vamos conversar e tal. Aí eu fui lá, conversei com o chefe da seção, que é o Marco, e aí fiz a inscrição e nós fizemos, isso tem 2 anos e meio mais ou menos, foi onde eu fiz a minha primeira qualificação na área de conciliação. Aí depois também fui fazer o curso no Tribunal de Justiça por conta no fundo eu repeti a conciliação e a mediação pelo olhar da justiça comum. Passou mais um tempo, estava eu lá como voluntário na Justiça do Trabalho e que realmente foi assim uma experiência maravilhosa. Então, vamos lá, vamos deixar claro. Então, para ser um conciliador, você precisa ter uma qualificação, é isso? Você precisa estudar. Não é, eu quero ser um mediador, um conciliador. Não é simplesmente assim, né? Eu primeiro preciso fazer essa qualificação e entender como é que funciona, é isso? Sim, exatamente. E ter também a chancela da justiça, porque na realidade eu sou conciliador judicial e extrajudicial. Opa! Então tem as duas situações, judicial e extrajudicial. Antes da gente começar a falar, eu quero mandar um beijo pro Edson Suraj. Edson, companheiro nosso também lá do Campinão, tá ali, tá acompanhando, o chefe Edson, que trabalha com gastronomia e tem um trabalho maravilhoso. Quem quiser acompanhar o trabalho dele também lá, Chef at Home, beijão para você, obrigado pelo carinho. E vocês estão nos assistindo, clica aí em compartilhar, porque enquanto a gente está conversando, eu estou compartilhando aqui no grupo e convidando os amigos para que estejam presentes com a gente também aqui, para a gente poder entender um pouquinho desse mundo. Podemos falar que é o mundo jurídico, né? Sem dúvida. É um mundo jurídico voltado para a área da conciliação. Porque qual é o intuito desta conciliação? Bom, veja o seguinte, o objetivo e o foco e o benefício está para o cidadão, porque ele com um tempo menor e algumas vezes até com um custo muito menor, ele consegue dar um final para o seu conflito de uma forma em que haja digamos, um consenso final para que as partes saiam, se não totalmente com seus objetivos alcançados, aqueles iniciais pleiteados na justiça, mas que eles saiam com algo que as duas partes saem ganhando. Porque quando você tem uma decisão judicial,
uma parte vai ficar muito feliz e a outra vai ficar muito triste. É sempre assim que faz. Então é uma outra maneira. Perfeito. E às vezes, para um ficar muito triste e o outro ficar muito contente, nós estamos falando da justiça com esse volume excessivo de processos que tem, e falta funcionário, e falta uma série de coisas. Nós estamos falando que tem ações que vão de 5, 8, 10, 12, 15, 20 anos e às vezes nem com esse tempo resolve. Mas, conversando, um vai ficar livre do processo contra ele e o outro, que gostaria de ter um sucesso talvez um pouco maior, ele abre mão de parte disso e o conflito termina. E em alguns casos, principalmente na questão familiar, há possibilidade inclusive de reatar relações familiares. Olha, mas como é que é essa história? Como é que na conciliação, na conversa, as famílias que estavam brigadas, de repente elas começam a se entender? Sim, porque veja assim, olha, quando nós sentamos na mesa, não existe hierarquia nenhuma, certo? Todos nós temos o nosso papel. Uhum. As pessoas com seus sentimentos, com as suas demandas, e eu, como conciliador, estou no sentido de facilitar o entendimento do que levou àquela situação e o que é possível se fazer. E então, isto traz uma vivência, uma oportunidade, inclusive, de reatar relações. Porque algumas mágoas, algumas coisas, aquela oportunidade que não teve de sentar de uma maneira formal e amistosa, né? Até porque Perfeito. Se a audiência não for amistosa, a gente suspende e vamos de novo conversar, ver se tem um bom clima para voltar. Se não tem problema. Tá? Mas ou seja, as partes estão dispostas a conversar? Estamos. Então, muitas vezes, algumas mágoas são resolvidas durante a audiência. Isso facilita o final do processo. Bacana. Há casos de agressividade, às vezes teve casos já disso, você faz uma audiência de conciliação e os nervos estão aflorados e tem que parar a audiência para retomar depois? Olha, alguns casos sim. Felizmente comigo não aconteceu. Olha. Porque eu tenho, assim, como talvez pela minha vivência, pela minha experiência profissional em outras áreas também, eu ouço muito as pessoas, tem uma regrinha, né? Tem uma regrinha que a gente diz no início, de que eu tenho que ser imparcial, certo? E que a audiência também é confidencial. Então, o que a gente conversa ali, a própria lei nos protege de que eu, por exemplo, não posso ser testemunha de nenhuma das partes se o processo não terminar. Entendeu? Ou se numa conciliação onde as partes compareceram no sentido de talvez até extrajudicial, tá? Eu não posso, em hipótese nenhuma, pela lei, a lei me proíbe, certo? E eu acho que isso dá uma segurança muito grande para as pessoas ficarem mais à vontade, se abrirem, conversar. Então, nos casos meus, o que ocorre? Eu deixo as pessoas falarem, as pessoas falam das mágoas, dos objetivos que não foram alcançados, das promessas que foram feitas e provavelmente não foram cumpridas. Alguns casos até dá a oportunidade para a pessoa que não cumpriu expor realmente quais foram os motivos que não conseguiu, não porque não quis, simplesmente porque não foi possível por uma questão financeira, econômica, não importa qual. Tá? Então, isso no final saímos todos, se não conciliados, pelo menos com um clima para voltar a conversar. Bacana. Conciliador é uma profissão? Conciliador, mediador e árbitro é uma profissão. Olha, então, conciliador, mediador e árbitro é profissão. E aí precisa estudar, precisa se qualificar para isso. E tem diferença aí entre justiça federal comum e justiça do trabalho? Quando você vai fazer esse trabalho de conciliação, mediação e arbitragem? Sim. Primeiro que são assuntos totalmente diferentes. Né? Se são assuntos que envolvam a família, contratos, acidentes de trânsito, briga de vizinhos, etc., nós estamos falando da justiça comum. Perfeito. Se nós formos falar de que está relacionado com alguma coisa
que envolva impostos, que envolva a Caixa Econômica Federal, que é um órgão da federação. Então aí nós vamos para a Justiça Federal. E é uma forma diferente também de se dar uma solução a esse tipo de conflito. E a outra justiça é a Justiça do Trabalho, onde os assuntos são basicamente trabalhistas, com ações aí que estão sendo já foram ajuizadas há muitos anos atrás, e algumas empresas faliram, outras sumiram, e assim vai, entendeu? E assim a coisa vai. Por exemplo, recentemente teve um julgamento sobre uma ação muito interessante. Esse é um exemplo muito interessante. Um julgamento de uma ação onde a Varig está fechada há anos, não pagou os funcionários, quer dizer, pelo menos não pagou a totalidade do que ela devia aos funcionários. Então os funcionários naquele instante, durante muitos anos, já estão praticamente achando que não vão receber absolutamente nada. Porém, eles fizeram, a Varig, na época, moveu uma ação contra o governo por conta de um plano econômico e venceu. Então esse dinheiro todo que vai entrar, que nesse momento sinceramente eu não me recordo o volume, esse dinheiro todo vai para pagar funcionário. Olha que bacana. Entendeu? Então, quer dizer, aquela coisa que parecia impossível, de repente, acaba acontecendo. E quem que pode procurar o conciliador? Né? Em que momento ele procura? Até para que as pessoas possam visualizar. Bom, são vários momentos. Olha lá. Primeiro momento é o momento que identificou o conflito. Muitas vezes as pessoas já se conhecem, necessitam continuar a relação, mas tem um conflito para ser resolvido. Se vai para o judiciário, aí aquela possibilidade de continuidade da relação acaba encerrando. Então esse é um momento que pode procurar um conciliador. No instante zero, ele pode considerar o conciliador com o objetivo de resolução extrajudicial. Ou seja, não precisa ir ao juiz, simplesmente vai ao conciliador, terminou, fez o acordo, esse acordo tem valor judicial. Se, por exemplo, envolve dinheiro, a ata da reunião, da sessão de conciliação, assinada pelas partes e, caso não seja cumprida, é título executivo. Título executivo é aquele que você pode ir ao cartório protestar ou você entra no judiciário já com aquele procedimento de execução, pedindo para o juiz de criar o pagamento que a gente chama de execução forçada, que ele vai lá, vai penhorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque o acordo não foi cumprido. Olha que bacana. Então tem essas diferenças, né? Eu acho que isso é importante para você que está nos acompanhando. Então, você deu um exemplo da pessoa que está ali, a pessoa que tem que não pagou um imóvel, não pagou uma situação. Ela pode procurar o conciliador para poder facilitar a vida dela e cumprir aquele acordo que foi feito. E se a pessoa não cumprir aquele acordo de conciliador, o que pode ocorrer? Exatamente, aí não tem outra forma, né? Aí vai para o judiciário, porém ele já vai com título executivo, porque a parte que tinha um crédito provavelmente fez uma pequena concessão no valor do crédito, quem devia pediu um parcelamento e se comprometeu a pagar. Aí ele não pagando, aquilo já é o título executivo, não vai ter que entrar com aquela ação para discutir se é válido, se não é válido, se aquele valor está certo, se não está certo. Quer dizer, não vai perder esses anos, porque não é rápido. Na justiça é demorado. Tá. E quem não cumpre, recebe qual tipo de punição geralmente? Bom, quem não cumpre, aí sim, a outra parte vai entrar no judiciário, porém ele vai economizar a etapa que é aquela etapa que vai dizer se tem direito ou não tem direito, porque no acordo já está dizendo quem tem direito e qual é o direito, é o tamanho do direito e quanto tem que ser cumprido. Não foi, o juiz já efetivamente já pulou uma etapa aí. Nós estamos falando no mínimo hoje, na média, essa etapa inicial nós estamos falando por volta de 3 anos. Nossa, que bacana. Então você consegue fazer uma economia grande aí. Sem dúvida. De tempo. E mais importante, como é feito pelas partes de uma maneira consensual, certo?
quer dizer, na prática, nós estamos falando que entre 85% e 90% são cumpridos. Olha. O que fica é exceção, entendeu? Que é uma nova situação, que também nada impede que, de repente, vamos imaginar que a pessoa fez um acordo para pagar lá em 24 meses, pagou 18 e não consegue pagar as últimas 6. Nós nos reunimos de novo e tentamos uma outra solução, talvez um novo parcelamento ou alguma coisa assim, mas pelo menos, digamos assim, as partes já receberam uma parte, já andou, e quem fez com boa fé realmente vai ser resolvido e não vai precisar ir para o judiciário. Tá? Quando se há esses acordos, há alguma cláusula de punição para quem não cumpre ou não? Ou é como você colocou, um acordo de boa fé, até para que as pessoas visualizem? Ok. Na realidade, assim, esta questão das multas, quando é feito de uma maneira extrajudicial, ou às vezes até mesmo judicial, tem uma sanção, entendeu? Tem lá uma multa estabelecida, etc. Especificamente na Justiça do Trabalho, é que tem uma multa já mais ou menos assim, definida por uma questão cultural, que é uma multa muito alta, entendeu? Mas não importa, no termo sempre tem a sanção. A sanção é financeira, ok? E aí tem que ser cumprida. Não foi cumprida, vai para o judiciário. Da mesma maneira, por exemplo, de que numa separação, num divórcio, por exemplo, e que às vezes cai para a gente como extrajudicial, porque as partes não têm interesse que fique público na pequena cidade a separação e muito menos os motivos pelos quais a separação está acontecendo. Não, peraí, deixa eu entender. Quer dizer que nas cidades menores, o foco, quando há separação, eles procuram mais o extrajudicial. Olha, que bacana. Okay? Porque há confidencialidade total. Tá. E, muito importante, não vai para o sistema que é público, sabe, que é o site dos tribunais, dizendo lá o que aconteceu. Tá? Então isso a gente faz o termo de conciliação e já fica inclusive definido ali até a questão da pensão. Está definido, não cumprido, é um título de execução judicial. Vai para a vara de família e o juiz manda tomar as providências. Manda prender, inclusive. Não adianta você achar que você vai fazer acordo extrajudicial, tá ali, vai se livrar, vai falar assim, depois eu não vou cumprir, vou dar uma escapada, vou dar uma fugida. Caiu na mesa do juiz na sentença, meu amigo, você vai ser preso. Você não vai conseguir fugir. Isso é importante você ficar ciente, porque mesmo... E qual que é a diferença entre o judicial e o extrajudicial? Bom, o judicial é aquilo que eu disse a você, tem que entrar, tem que esperar subir para o juiz analisar, às vezes só para o juiz dar o primeiro despacho, que não é nem sentença, né? Para intimar as partes, algumas varas, nós estamos falando que demora 8 a 10 meses. 8 a 10 meses? Nos casos de família tem algumas exceções, que tem a questão das liminares, e de família se tem menores, por exemplo, o processo tem que correr de uma forma diferente, com uma celeridade muito maior, muito mais rápida, entendeu? Mas no geral, sempre ele é muito mais demorado. E sem contar que também tem um detalhe, né? Por exemplo, no caso, vamos voltar no caso de família, que tem que haver pensão para os filhos. A pensão é sempre para os filhos e menores. Caso fica muito mais fácil se acertar entre as partes um valor que seja possível pagar. Porque muitas vezes, às vezes no judiciário, o juiz, pelo que ele tem de material na mão, daqueles papéis que ele tem na mão, ele interpreta de que o valor seja X. E na realidade, esse valor a pessoa não vai conseguir pagar. Só que o que acontece no judiciário? Quando está judicializado, quem tem que pagar a pensão tem que entrar o advogado dele no processo para poder comprovar. Isso vai meses e aquela situação de não pagamento pode criar situações realmente desconfortáveis.
Não, perfeito. Quero mandar um beijo enorme para Renata Paulo Mezencio. Parabéns, tá mandando um beijão. E também aqui, ó, conciliação é muito melhor. Marília Albuquerque. Tá bom, então eu acho que está no momento de eu agradecer algumas pessoas, as pessoas da família, a Maria, minha filha, várias pessoas aqui, inclusive os meus companheiros do Rotary Clube Alvorada de Campinas, todos do Rotary Clube de qualquer lugar do Brasil que estejam nos assistindo. Nós temos alguns contatos lá também em Rondônia. Bacana. Gostaria muito que se o Arno estiver nos vendo também, que dê um retorno. Até porque, inclusive, alguns estados desses nós já conseguimos, mesmo estando aqui, fazer algumas conciliações extrajudiciais com resultados muito bons. Bacana. Você tem alguma história para a gente poder contar, antes da gente voltar nos assuntos aqui, para que as pessoas comecem a visualizar? Porque eu vi que conciliação voltado para a área da família é o que tem a maior procura? Ou não? Ou todas as áreas? Não, todas as áreas têm, na verdade. Tá. Todas as áreas têm. Principalmente quando está demorando, quando é judicial, quando está demorando muito para resolver. Por exemplo, eu tenho um caso de família que eu gostaria de contar, que me marcou bastante pelo seguinte. Foram os irmãos, estavam não me recordo se eram 4 ou 5 irmãos, mas hipoteticamente vamos colocar 4, né, porque a confidencialidade não me permite dizer exatamente quais são as pessoas, mas são 4 irmãos e que não se falavam desde a morte do pai. Olha! Não se falavam desde a morte do pai, porque houve um mal entendido no dia e mais ou menos algumas coisas assim que estão relacionadas do dia a dia, um deixou de fazer isso, ou um deles achou que não tinha feito. Eu só sei dizer que eles ficaram aí muitos anos sem se falar. Acredito que foram por volta de 5 anos. Nossa! Aí sentamos na mesa e tinha uma ação. Só que a ação era para discutir valores. Valores. Na hora que sentaram na mesa, aí ficou aquele negócio, não tem acordo, não tem como conversar, aí um se exaltou, entendeu? Se exaltou e começou a falar sobre as mágoas, sobre isso, sobre aquilo, por que ele não conversava. E aí eu pedi por gentileza que as outras partes ouvissem, certo? A gente sabe que às vezes é até difícil ouvir sem retrucar. Eu falei, não, cada um vai ter a sua oportunidade de dizer quais são suas razões. Por favor. E a pessoa estava muito ansiosa e muito agressiva, inclusive. Então foi, tal, falou. Bom, em determinado momento a coisa começou a amainar, etc e tal. Bom, resumindo, fizeram as pazes. Olha que certo? Foi uma coisa assim, muito boa. Muito emocionante. E, pasme, sabe qual a valoração? R$ 1.300. Peraí, como é que é? Os irmãos ficaram sem se falar por causa de R$ 1.300? Não, na realidade R$ 1.300 era apenas um motivo para, talvez até por retaliação, não especificamente para querer receber o dinheiro. Tanto é que os R$ 1.300, eu acho que ainda estão sendo pagos, tá? Em parcelas de R$ 100 mensais. Entendeu? Os outros irmãos juntavam lá para pagar R$ 100 mensais, porque realmente a renda era baixa, porém a mágoa era muito grande. Tá, okay? Então ficou tudo muito resolvido, maravilhoso, todo mundo se abraçou, foi embora, feliz da vida. E é um processo que, no meu ver, eu acho que rodaria por volta mais de uns 5 anos, ou talvez até mais, e que os irmãos continuariam não se falando. Nossa, que bacana, parabéns. Eu acho que essas são histórias emocionantes que acabam deixando a gente feliz. Se o mundo tiver uma conciliação menor, as pessoas pensarem numa conciliação e no diálogo, que nada mais que você faz lá é escutar as partes, e aí teoricamente a pessoa vai desabafar, vai colocar tudo para fora o que você está sentindo. Você faz um pouco de trabalho de psicólogo lá também, né? Fica escutando, um pouco de psiquiatra, né? Deixa que as pessoas coloquem para fora, e aí você vai direcionando a conversa para o fechamento, né? Para que as pessoas saiam de lá com um acordo, né? E hoje a justiça coloca como obrigatória a conciliação?
Sim, a partir do novo Código do Processo Civil, que começou em março agora, é obrigatório que antes da audiência de instrução, que para o leigo aí é a audiência onde as pessoas colocam exatamente os seus motivos e apresentam suas testemunhas, etc., antes dessa audiência é obrigatório uma audiência de conciliação. Porque muitas vezes já se resolve na audiência de conciliação, evita essa judicialização e que o processo demore anos. Ok. Não, bacana. Então, isso é importante. Então, a Justiça já predetermina que a primeira audiência tem que ser audiência de conciliação. Desculpa, só complementando. Inclusive, a própria razão do novo Código do Processo Civil é no sentido de pacificação. Olha. Entendeu? De pacificação e não de incentivar que por coisas pequenas se faça um grande processo. Bacana, olha que interessante. Para você que está nos assistindo aí, então clique em compartilhar, compartilhe e convide os amigos para estarem assistindo aqui com a gente. Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, manda a pergunta para cá que a gente vai estar tentando responder e tentando ajudar a sanar essas dúvidas e vamos entender cada vez mais por que a conciliação é importante nas nossas vidas. A Justiça hoje ela olha com bons olhos a conciliação e a mediação. Sem dúvida. Ela olha para poder ajudar a eliminar um pouco da quantidade de processos que tem, é isso? Também, mas na verdade o objetivo filosófico, né? Olha, então... filosófico é no sentido de que diminua o número de litígios. Esse é o objetivo principal. Se tem algo que pode se transformar no litígio, se resolve muito mais cedo, muito mais rápido e de uma maneira que as partes saiam pelo menos pacificadas. Se não amigos, pelo menos pacificados. Olha quanto é importante o lado da conciliação. E a diferença entre os três? A conciliação, mediação e arbitragem. Vamos repetir de novo aqui, para que a gente possa entender. Ok, bom, eu gostaria nesse momento, inclusive, mandar um abraço para todos os conciliadores, mediadores e árbitros aqui, não só do Estado de São Paulo, como do Brasil todo, que realmente é uma profissão que está iniciando e ainda tem muito espaço. Um abraço para o pessoal lá de Votuporanga. Votuporanga, beijão. Santa Fé do Sul, Presidente Venceslau. Olha, você sabe que eu conheço toda aquela região lá, eu viajei muito, Fernandópolis, Fernandópolis tem um termas bacana lá, para quem não conhece também. Não é da minha época, mas tem. Inclusive o pessoal de São José do Rio Preto e o pessoal do CIMEC, que é o Sindicato dos Mediadores do Estado de São Paulo, que tem como presidente a Márcia, que mora lá em São José do Rio Preto. Parabéns, Márcia, beijão para você. Você sabe me dizer qual é o número hoje de conciliadores tem no Estado de São Paulo? Nós estamos falando algo em torno de 2.000. 2.000 conciliadores? 2.000 conciliadores. Esse número é pouco ainda ou é um número... É muito pouco. Muito pouco. Para você ter uma ideia, tem muita comarca, não é cidade. A cidade tem muitas e muitas, mas tem algumas comarcas que ainda não tem um centro de conciliação. Que tem o nome de Sejusc, inclusive. Sejusc. Da última vez que eu tive envolvido até um pouco, me veio o nome, veio o Sejusc, que foi que estava montando aqui em Sumaré. Eu sei que eles estavam montando o Sejusc ali, que ainda o Evandro pediu para que a gente desse um apoio lá na época, e que era justamente para poder ajudar a desenrolar toda essa gama de processos que existem também, né? Evitar a judicialização dos processos, né? Exato. É ótimo. Como dentro da linha que a gente estava, né? Então, voltando, que é arbitragem, conciliação e mediação. Bom, veja o seguinte, qual é a diferença, né? O objetivo final de qualquer uma destas atividades é pacificação das partes. Então, a conciliação, quando é marcada uma audiência de conciliação, qual que é o objetivo? É de que seja algo rápido e que as partes estejam dispostas. Porém, às vezes, porque normalmente nós estamos falando que uma audiência de conciliação, nós estamos falando alguma coisa em torno de 20 minutos a 30 minutos.
Se a gente não consegue conciliar mais ou menos nesse tempo, é sinal de que as pessoas ainda não estão predispostas a conversarem, mas não a fecharem um acordo naquele momento. Então aí nós vamos para a segunda fase, que é a fase da mediação. O que é a mediação? Mediação, sim, é um pouco mais longo, ouve as partes, em determinadas circunstâncias, dependendo, se for familiar, pode primeiro fazer com uma das partes, uma hora mais ou menos de mediação, depois faz com uma outra parte mais uma hora, e lá na terceira faz em conjunto, já sabendo quais são as aspirações. O conciliador deve ser sempre o mesmo, e ele já vai ter uma noção de quais são as aspirações das partes. Então fica muito mais fácil ir negociando e conseguindo concessão de um lado e de outro, de tal maneira que possa vir, de novo, voltar lá na conciliação, que a conciliação a gente termina com um acordo. Perfeito. Já no caso da arbitragem, a arbitragem já é uma substituição da posição do juiz por uma questão muito simples. As partes, quando vão fazer um negócio, quando vão criar uma relação jurídica, elas já escolhem uma pessoa da confiança de ambas as partes, que é quem vai ser o fiel da balança. Perfeito. Ok? Tá, então ele tem que ser de confiança, porém o objetivo e a obrigação dele é que seja neutro. Perfeito. Okay? Então, um exemplo que eu costumo dar e que eu acho que é muito fácil de entendimento, etc., é quando vai se fazer, já se tem uma relação de trabalho ou de interesses de trabalho e que as pessoas têm a intenção e às vezes até a necessidade de estar sempre juntos. Exemplo que eu dou, por exemplo, é uma fábrica que faz um determinado produto e precisa de comprar um parafuso muito específico que só tem um fornecedor que faz lá no fundo de casa. Tá. O que ocorre? Em determinado momento pode ter um problema, um conflito de preço, um conflito talvez até de um defeito de uma máquina, tem um defeito de qualidade, seja lá o que for. Aí, o que ocorre? Normalmente, quando não tem a cláusula de arbitragem, o que acontece? Vai notificação extrajudicial, se for o caso, às vezes vai acabar no judiciário, aí a empresinha que fazia o parafuso para de fazer, e o outro deixa de fazer a máquina que precisava do parafuso específico, e coisas desse tipo. Tendo o árbitro, o que ocorre? No momento do conflito, sentam as partes, cada parte vai apresentar, inclusive por escrito, quais são exatamente suas aspirações, ou onde ele acha que o acordo foi, que o contrato, desculpa, nesse caso aí o contrato não foi cumprido nos itens tais, certo? E aí dá a oportunidade que ambas as partes, com seus advogados, façam a defesa e este material vem para, posição melhor ainda, né? Normalmente o árbitro ele deve fazer uma audiência de mediação antes de dar o prazo que tem para as partes se manifestarem juridicamente. Perfeito. Tá? Então, com isso que ocorre, as partes dizem quais são as aspirações, o que foi, o que não foi, e o que está falho ou não, se conciliam, você sai a decisão do árbitro, entendeu? Quer dizer, se precisar, porque muitas vezes só o fato dessa aproximação já faz com que as partes já se fiquem mais amenas com respeito às aspirações, consertem o problema, dá oportunidade para o moço lá do parafuso dizer que a máquina dele deu um defeito, por isso que ele não percebeu, por isso que o parafuso foi, daí uma semana está tudo certo, está todo mundo trabalhando, funcionando, são amigos de novo e a relação continua. Perfeito, bacana. Era um outro nome, né? Era Tribunal Arbitral. Hoje não é mais. Não é mais porque houve uma confusão onde as pessoas, alguns maus profissionais, essa é a grande verdade, estavam fazendo
tentando passar a ideia para os usuários de que eles eram juízes, e eles não são juízes. Então, por isso que o termo arbitral não existe mais. Então, é Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Perfeito, bacana. Olha, tem um companheiro nosso aqui, que está nos assistindo, chama-se Luiz Carlos Cândido Martins Sotero, nosso desembargador lá do TRT. Um grande beijo para você, foi presidente do Rotary Campinas Sul, é presidente da Academia Campinense de Letras, né? Campinense de Letras, um grande amigo nosso. Ele coloca aqui: parabéns, presidente Wesley, congratulo com o companheiro Fileto pela sua competente tarefa na arte de solucionar conflitos via conciliação. É admirável porque a função exige externalização de confiança para as partes envolvidas. Olha que bacana, olha quão importante está aqui o depoimento do nosso desembargador, Dr. Sotero, foi desembargador há muitos anos, né? Uhum. Ele foi presidente também do TRT-15, que na época abrangia todo o estado de São Paulo. Eu acredito, inclusive, até um tempo atrás, incluía o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Bacana. E o TRT-15 tem um conceito muito bom diante de todos os TRTs do Brasil e principalmente em relação ao TST, porque as coisas novas são muito bem aceitas e as pessoas aqui da nossa cidade de Campinas e os nossos desembargadores aqui do TRT-15 são realmente muito desbravadores. Perfeito. As coisas novas acontecem e eles conseguem muito rapidamente colocar em prática e trazer benefício ao cidadão. Tem outro exemplo que a gente pode colocar aqui para as pessoas entenderem um pouquinho mais? Qual a atuação do conciliador e aonde ele pode desenvolver atuando com sucesso? Nós falamos da área da família, que aqui os irmãos não se falavam e conseguiu um caso de sucesso, além de resolver o problema, fazer com que as famílias se conversassem, né? Uhum. E na área profissional, onde que se encaixa bem? Pelo menos assim, entre empresa e funcionário. Entre empresa e funcionário? Ocorre assim, muitas vezes as grandes companhias têm lá aquele planejamento financeiro, etc., uhum. e elas tendem em alguns casos, a postergarem os pagamentos por uma questão de caixa, etc., inclusive já condenadas. E aí a audiência de conciliação faz com que a gente consiga, com estas empresas, anteciparem a quitação das verbas. Olha. Por conta de eles começarem a entender de que não é bom para a empresa ter um volume muito grande de processo, como também não é bom para o funcionário ficar numa expectativa de que não sabe quando vai receber. Perfeito. Então, nessas ocasiões, nós sentamos, conversamos, o funcionário abre mão de um percentual relativamente pequeno, a empresa tem este benefício, que ela vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde, tá? E acaba acertando e saem as partes resolvidas. E nós estamos falando aí de processo de 5 anos, processo de 10 anos, processo de 15 anos, que já tem condenação, mas que fica tendo recursos e recursos que a gente já sabe de antemão de que não serão providos, né? Perfeito. Mas que as grandes empresas acabam... E elas têm o direito, né? Uhum. Certo? Têm o direito de tentarem coisas diferentes e tentarem ver se conseguem reverter. Só que tem coisas que a gente percebe claramente que é único com o objetivo de postergar. Tá? Então, nesses casos, a gente consegue grandes acordos. Agora, tem alguns outros exemplos muito interessantes, que são o seguinte: tem empresas em que houve a relação de emprego, houve a condenação, passaram-se 10, 12, 15 anos e não tem como receber, porque os proprietários que passam a fazer parte do polo passivo, ou seja, responsáveis por pagarem pessoalmente as dívidas, também não tem condição, até porque muitos são empregados e não tem como resolver.
pelo menos na questão judicial. Quando nós chamamos para conciliação, sempre uma solução a gente acaba encontrando. Perfeito. Por exemplo, eu tive um caso assim que marcou bastante, que é um caso de 35 anos de processo. Peraí, como é que é? 35 anos. 35 anos de processo? 35 anos de processo. Ó, eu acho assim, vamos fazer conciliação. 35 anos é muito tempo. Mas assim, dependendo da onde está o processo, ele se torna impagável. Sim, porque é o seguinte, tem um conceito até importante assim, para o público em geral, que é o seguinte, dívida. O que garante que uma pessoa vai pagar a dívida? De acordo com a lei, é o patrimônio. Perfeito. Se a pessoa não tem patrimônio, como é que vai pagar a dívida? Certo? E não é crime não pagar a dívida, com exceção do caso dos alimentos, mas não é crime. Então o que ocorre? Aquele negócio fica lá que não vai nem para frente nem para trás. Uhum. Nesse caso específico, eu estou dizendo 65 anos, entra uma pessoa com uma bengala, com uma parte deficiente de uma das pernas e tal, sentou, do outro lado sentou a outra parte. A empresa já não existe há pelo menos 30 anos e os dois começaram a conversar, eram amigos e havia uma certa afeição entre eles. E aí conversamos, aí nós fomos descobrir que um deles, inclusive, tinha o salário da pessoa atual era R$ 1.600. Tá? R$ 1.600. Durante esse período todo, os filhos cresceram, dos dois, que inclusive se conhecem. E a coisa foi se desenrolando, aí um chorou de um lado, outro chorou do outro, verdadeiramente por conta, inclusive, de falecimento de parentes, aquelas coisas todas. E aí nós chegamos num ponto de que era razoável, certo? Um valor que estava pendente lá, depositado judicialmente, quer dizer, penhorado judicialmente, tá? Que fosse liberado por conta de encerrar o processo. E aí nós gastamos, óbvio que numa situação dessa, não é uma audiência de 15, 20 minutos que vai resolver. Nós gastamos quase 2 horas, mas chegamos a um consenso, as partes saíram de lá leves e resolvidas. E para a justiça também é menos um processo pendente que está lá, porque vai ficar lá no arquivo o tempo todo e de vez em quando vai ter que fazer novos procedimentos e coisas desse tipo. Então as partes saíram aliviadas da situação, com uma situação que por incrível que pareça, né? A decisão judicial já havia condenado, entendeu? Não tinha mais o que fazer, certo? Até porque também é o seguinte, né? Os valores envolvidos não eram tão grandes, entendeu? Mas eram valores que eram importantes para as pessoas. Muito importante para quem tinha para receber, como também era muito importante para quem tinha para pagar, porém não tinha como pagar. Essa pessoa, por exemplo, hoje é funcionário de uma prefeitura de uma cidade da região. Perfeito. Okay? E assim, num cargo baixo, porque ganha R$ 1.600 por mês. Olha, que bacana. A conciliação ela pode entrar em qualquer tipo de negociação. Todo e qualquer tipo de negociação. Vamos dar um exemplo da Justiça Federal? Vamos. Justiça Federal, nós temos assim, uma situação um pouco diferente do que nós estamos conversando aqui. Tá. Porque as partes é o cidadão ou uma empresa, uma personalidade jurídica que tem uma pendência, nas conciliações são somente as financeiras, né? Uma pendência financeira com o Estado ou com algum ente do Estado federal. Perfeito. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é um dos casos, Infraero é outro, e assim vai. Mas vamos pegar a Caixa Econômica Federal, que é uma coisa muito interessante. Porque lá na Caixa Econômica Federal tem os créditos normais de uma conta normal, tem os créditos habitacionais e também na Caixa Econômica Federal tem o FIES. Perfeito. Entendeu? Então a pessoa se formou, não conseguiu emprego e não tem como pagar o FIES. Vem para conciliação, às vezes a gente consegue resolver, às vezes não consegue, porque um lado é muito forte, que é o Estado, né? Sim. O Estado é muito forte. E o Estado também cobra bem, viu? E ele também não pode dar desconto, entendeu? Ele não pode dar desconto a menos que exista uma normativa específica para isso. Vamos pegar o caso da Caixa Econômica Federal. Certo? Mas
existem momentos em que é possível, e normalmente na Caixa Econômica Federal, as situações acabam ficando muito grandes, porque como eles dependem de normativas para fazer qualquer exceção, o contato do devedor da Caixa com a Caixa, ele fica truncado, porque normalmente já encerrou a conta, já não tem mais relação, o gerente não tem autonomia, e olha, não é fácil, mas não importa, senta na mesa, aí a Caixa vem, diz o que é possível fazer, etc e tal, mas se não concilia, e isso daí vale para todas as instâncias, pelo menos nas minhas conciliações, se não concilia, pelo menos a pessoa sai informada do que ela pode fazer, dos direitos que ela tem, das alternativas que ela tem, inclusive em qualquer processo, em qualquer das áreas, tanto federal, Justiça do Trabalho ou Justiça Comum, as partes, qualquer uma das partes, tanto quem tem para receber ou quem tem para pagar, seja lá o que for, tá? Ele tem o direito de pedir uma audiência de conciliação. Ele pede e o juiz vai dar um tempo e demora para subir, para despachar, etc. Mas ele concede a audiência. Muitas vezes, mesmo quem pediu não consegue ter a quantidade para pagar o que a outra parte quer. Uhum. Não tem problema, passa mais um ano, vamos tentar de novo. Entendeu? Então, quer dizer, porque toda vez que concilia, você está pacificando as partes. Perfeito. Olha que importante. E aí, esse nós falamos da Justiça Federal. O pessoal que tem inquilino, que não pagou aluguel ou que não pagou condomínio, também cabe. Cabe, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque eu estou querendo dar uma visão geral, até para quem está nos acompanhando, aonde nós podemos utilizar e até no dia a dia, quais são os acordos que podem ser feitos para que você evite a judicialização. Uhum. E como saiu uma reportagem agora no Fantástico esse final de semana, a quantidade de processos que se tem, que é enorme, é grande. Então o seu processo vai entrar numa fila. Teoricamente, às vezes um processo anda mais rápido que o outro, mas tem a demora. Sim. Que pode... Ele acabou de contar um caso aqui, 35 anos. Então, por exemplo, vamos imaginar no caso de condomínio. Uhum. Né? Tem um condomínio lá que está em atraso e tal. E aí tem aquela dificuldade, porque a pessoa mora no prédio, já se relaciona, a relação com o síndico já fica mais difícil, etc. Uhum. Tal. Na mesa de conciliação, normalmente dá para melhorar a situação. Muitas vezes até o síndico, no momento, ele não tem a autonomia de fazer o acordo, porém, ele leva para a Assembleia e volta e conciliar. Uhum. Okay? Então, é uma forma muito boa, muito célere. Agora, uma outra alternativa que não se tem usado, e que, por uma questão cultural, e a partir de agora, na hora que as áreas começarem a descobrir, e vai ter um resultado muito bom, é que no momento do contrato já definir um árbitro. Entendeu? Já definir um árbitro, porque aí você não tem que, tipo, você entrar no judiciário e comprovar que não pagou, e olha, a coisa vai gastar anos para dizer que, olha, realmente a dívida real é R$ 1.899,26. Não, isso daí fica definido antes já, entendeu? Então resolve de uma maneira muito mais rápida. E isso é bom para todas as partes, né? Bacana. Inclusive no caso de condomínio, é até muito interessante para o condômino. Para o condomínio também, mas para o condômino também pelo seguinte, porque na hora que vai para a justiça, se ele não consegue pagar, e aí a justiça demora muito, ele continua não pagando. De repente, o valor que ele deve do condomínio é mais que a metade do apartamento. É verdade. Entendeu? Então, evita esse tipo de constrangimento de até ele praticamente perder o imóvel por conta disso. É bom para ambas as partes. Porque para o condomínio não interessa um apartamento para ir a leilão. Sim. Interessa receber. Certo? Porque o condomínio paga as despesas dele com dinheiro, não com um apartamento que não tem nem para quem vender em determinado momento e que o mercado imobiliário esteja ruim.
Perfeito. Eu estou aqui, enquanto nós estamos conversando, eu estou aqui compartilhando e convidando também aqui os amigos para estarem nos acompanhando aqui e curtindo a nossa página aqui, Bate-Papo de Terça, que vai ao ar aí toda terça-feira, ao vivo, às 19h30, e hoje com Fileto Albuquerque, que é conciliador, falando sobre conciliação, falando um pouquinho desse trabalho maravilhoso que é uma profissão, tá? É uma profissão que tem que fazer, que ajuda as pessoas a evitarem a judicialização de todos os processos. Quero mandar um beijo para Leone Araújo Vieira. Leone, beijão para você, beijo para o Roberto, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por estarem aqui nos acompanhando. E para você que está nos assistindo, clica em compartilhar, compartilha, porque nós já estamos aqui há mais de 1 hora falando e o tempo está passando rapidamente, daqui a pouquinho a gente está terminando nosso programa, mas e a gente vai continuar aqui falando mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente para. Quais são outras situações que a gente pode direcionar também? Eu vou dar um exemplo aqui. Em Campinas nós temos 2 times de futebol aqui em Campinas. Sim. Jogador de futebol, naqueles acordos que eles fazem entre as partes, o jogador e o time de futebol, pode entrar essa parte de conciliação também? Pode, e normalmente acontece. Olha! Mas assim, o caminho correto e o que tem dado melhor resultado nesses casos é ter o árbitro. Tá. Já definido, faz por arbitragem. O clube faz o contrato com o jogador e os dois já em comum acordo nomeiam um árbitro de confiança para evitar também a coisa se estender muito e às vezes até o conflito, até estava vendo hoje, o jogador não continua, não joga, fica como fala, recebendo do clube, não joga e a situação não resolve nem para ele ir para outro clube. Tá. Tendo a cláusula de arbitragem é tudo muito mais rápido. Como é assim, aí tem um monte de empresário nosso, amigo nosso que está assistindo, ele falou assim, mas eu quero montar um contrato, já quero definir lá um árbitro, né, um conciliador. Fala como conciliador ou árbitro nessa situação? Árbitro. Árbitro. Tá, ele quer definir, aonde que ele pode buscar esse árbitro? Onde que pode ser, os árbitros podem ser encontrados para que façam parte? Até para as empresas que querem já definir isso. Existem os árbitros que são, digamos, profissionais liberais, que hoje, inclusive, está até muito fácil achar pela internet. Tem as câmaras de arbitragem, mediação, conciliação e arbitragem, que também tem lá. E às vezes, dependendo da circunstância e do assunto, a Câmara indica um árbitro que esteja mais relacionado com aquela profissão e com aquele assunto. Entendeu? Então, por exemplo, você vai definir uma arbitragem em, digamos, uma família que resolveu fazer um investimento e tal, então já define um árbitro e às vezes, dependendo, vamos imaginar, você vai fazer um empreendimento imobiliário, normalmente acaba definindo um árbitro da área imobiliária que tem muito mais facilidade de resolver os problemas envolvidos. Tá? Se a questão é contratual, que possa envolver imóveis, por exemplo, está construindo um prédio, as pessoas que compraram o prédio na planta também podem definir um árbitro. Entendeu? E se tiver algum conflito no meio do caminho, tem um árbitro específico para isso. Que vai ajudar e as decisões ali desse árbitro, elas têm a validade jurídica, sem competente. Tá. Tem a decisão do árbitro e tem que ser cumprida, cumpriu, não cumpriu, aí vai para a justiça, porém, já não tem que comprovar mais nada porque já está lá na decisão de arbitragem. Perfeito, aí você consegue ganhar um bom tempo. Então acho que vem aí para tudo. Pode falar. Eu gostaria de fazer nesse momento aqui Bom, primeiro mandar um abraço e fazer um agradecimento específico à nossa deputada Célia Leão, daqui de Campinas, que conseguiu para nós uma data para comemorar o Dia do Conciliador no Estado de São Paulo. Quando que é essa data? 23 de setembro. 23 de setembro. Então nós estamos aí com todos os conciliadores e mais o apoio do sindicato, de uma associação de conciliadores que tem em São Paulo também. E nós queremos fazer uma manifestação para mostrar a comunidade que nós existimos, que nós estamos organizados
e que nós estamos prestando um bom serviço e que nós precisamos também, né, nesse dia, agradecer publicamente a deputada pela iniciativa, né? Pela iniciativa que foi muito interessante. E a gente tem tido muitos outros, eu não vou citar os nomes para não esquecer de alguém, digamos assim. Nós temos muitos deputados lá da Assembleia Legislativa nos ajudando para regulamentar cada vez mais e apurar essa regulamentação dos conciliadores. Aqui, assim, as histórias que nós estamos escutando aqui, se vocês estão nos acompanhando, estão vendo que é importante a profissão do conciliador. Nos ajuda e nos facilita, evitando a judicialização, como a gente está falando aqui toda hora, para poder evitar e você não ter aquela quantidade de processos exorbitante que tem lá, né? Quero mandar também um beijo para Cláudia Cremasco. Cláudia, beijão, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, um monte de pessoas que estão nos acompanhando aqui também, o pessoal mandando um monte de coraçãozinho, mandando um monte de beijo aqui pra gente, que a gente está aqui ao vivo falando, explicando um pouquinho hoje com Fileto Albuquerque, falando sobre conciliação, mediação e arbitragem, a profissão que está aí para nos ajudar. Teoricamente é uma profissão nova. Sim. De quanto tempo? Veja o seguinte, o governo começou a fazer os insights, uns insights e umas experiências mesmo, já há alguns anos atrás, e então todos os conciliadores judiciais eles são, nesse momento, voluntários. Tá? Eles só conseguem remuneração quando é extrajudicial. E com isto a coisa foi aprimorando até a entrada em vigor agora do novo Código de Processo Civil, onde o objetivo é a não judicialização dos conflitos. Muito pelo contrário, seria exatamente a pacificação dos conflitos. Bacana, olha quanto importante a gente está falando aqui sobre a conciliação. Você lembra a data que começou a conciliação? Não. Eu não tenho, porque é o seguinte, aconteceu deles fazerem, deles terem alguns juízes por conta da própria iniciativa, fizeram algumas experiências com alguns, na época inclusive, na época que foi feitas as primeiras experiências, foram feitas somente com advogados, sendo conciliadores. Perfeito. Aí depois eles perceberam que outras profissões poderiam ter também um sucesso igual ou maior, porque o conciliador, ele não vindo da área jurídica, ele tem uma facilidade muito grande de não raciocinar em termos jurídicos e nem dos direitos das partes. Ele quer saber o que as partes têm de expectativas diante daquele problema, diante daquele conflito. Trabalha muito forte com as relações humanas. As relações humanas, sem dúvida alguma. Entendeu? Tanto é que de quem é o poder de decisão de uma sessão de conciliação? É das partes. Se as partes quiserem, não vão fechar. Se elas não quiserem, não vão fechar. Entendeu? Então, quer dizer, o papel do conciliador é aproximar as partes, fazer com que cada um entenda o problema da outra, porque cumpriu, ou porque deixou de cumprir, ou porque foi rígido na hora de cobrar, não importa. Certo? A partir daí, cria-se um consenso e sai a conciliação. Os percentuais são muito altos. São muito altos. Nas conciliações judiciais, nós estamos falando hoje que nós temos, na Justiça Federal, eu acredito que por volta de uns 45%. Na Justiça do Trabalho, nós estamos já falando em 60%, 65%. Já na audiência de conciliação? Ou não? Não na inicial, nas audiências dos processos antigos. Dos processos antigos? Dos processos antigos. Então vamos lá, então vamos começar. Porque assim, o que está se procurando também fazer não é, porque eu tinha entendido que era no processo inicial você tem a conciliação. Mas então naqueles processos que já estão há um bom tempo, está se tentando fazer a conciliação para fazer o acordo de fechamento e extinguir aquele processo de frente. Exatamente. Porque na realidade assim, né? Olha que interessante.
Óbvio que o burocrata imagina, certo, volume de processo. Uhum. O que nós estamos trabalhando, e esta é a tendência, nós estamos trabalhando para resolver os conflitos de tal forma que o cidadão tenha menos um problema na vida dele. Perfeito. Muito pelo contrário, né? Tem uma solução para aquele problema, para aquele conflito, e agora, com o novo código, nos novos conflitos, ele já vai tentar ir para a audiência, para a primeira audiência que será de conciliação, já mais preparado e já mais disposto a fazer um acordo, para evitar aguardar anos e anos uma solução. Bacana, olha quanta informação importante nós estamos tendo aqui. Tem novidade na área da conciliação aí, que a gente pode falar alguma coisa ou não? Por enquanto nada ainda. A novidade que a gente tem é assim, há uma disposição muito grande, né, dos conciliadores e dos mediadores e dos árbitros, principalmente conciliadores e mediadores, a começarem a prestarem serviço para a população, no sentido de não ter que ficar esperando o judiciário até marcar uma audiência de conciliação. E um detalhe muito importante, né? O conciliador é uma pessoa que não tem envolvimento emocional com o processo. Vocês não têm noção a diferença que faz isso. Perfeito. Eu vou conversar, por exemplo, tá? Negociar com um banco, vamos falar, qualquer que seja o banco. Tá? Banco Eu X. vou X. Vou negociar com o banco. Não tem nenhum problema se o gerente usar as palavras inadequadas para falar por que a pessoa não pagou. Uhum. Não tem nenhum problema. Entendeu? Não mexe na minha emoção. Eu estou lá profissionalmente. Digo, amigo, você pode até ter suas razões. Uhum. Certo? Só que se você não conseguir com a sua diretoria ou com o seu departamento de renegociação de crédito, de renegociação de dívida, se você não conseguir algo que esta pessoa possa pagar, certo? Você vai continuar com o processo que já tem 5, 6 anos. E daqui a pouco vai virar 10, vai virar 20 e você não vai receber. Agora, a pessoa é uma pessoa correta, passou por um problema, e nesse momento, naquele momento ela não pôde pagar. Aí depois até ela tentou pagar, mas vocês não quiseram dar desconto, queriam cobrar o valor que estava, mais uma série de juros, como se o contrato tivesse em vigência. Porque no momento que você judicializa um processo, ou uma dívida, desculpa, você judicializa uma dívida, aquela dívida, a correção dela passa a ser uma correção judicial, e não do contrato que tinha com o banco lá com aqueles juros absurdos. Perfeito. Tá? Então aí fica muito mais fácil, não tendo emoção envolvida. Esse eu acho que é um grande ponto que no extrajudicial eu tenho conseguido, felizmente, resultados maravilhosos. Olha, que bacana. Olha, você está vendo? Você pode ter várias situações que vocês podem procurar um conciliador para poder ajudar vocês a desenvolverem todas as situações. Aí quem quer procurar o conciliador, como é que ele procura? Onde ele pode encontrar? Até para que as pessoas possam... Vamos falar até do site do Fileto, né? Na página do Fileto, qual que é a página do Fileto? Fileto está como Fileto Albuquerque, vai lá. Fileto Albuquerque. Vai lá, Quinte. Como assim, para que a gente até tenha uma interação, se vocês já tiveram algum contato comigo, podem entrar a partir da minha página, então depois temos uma página profissional que a gente está desenvolvendo, mas podem entrar pessoalmente, pode passar o seu caso e eu dou uma opinião se nós conseguimos andar com aquele assunto ou não. Perfeito. Se é viável ou se não é viável fazer a tentativa. Como você colocou uma situação agora, quando não é viável o conciliador? Vamos dar um exemplo aqui? Um caso, por exemplo, que não dá para fazer nada, até por uma questão legal, é quando envolve algum crime. Tá. Aí não tem jeito, entendeu? Aí não tem jeito, aí tem que ter decisão judicial mesmo, tá? Nós não podemos entrar. Esse é um dos poucos casos. Um dos poucos casos. O restante todos sempre tem uma forma da gente ajudar. Bacana. Esse é o ponto principal. O conciliador está ali para ajudar a resolver, independente das partes e de quem como é que fala? Não há, é fundamental, é obrigatório, faz parte, está no sangue do conciliador. Ele é imparcial. Entendeu? Ele é imparcial. Tá?
E se ele não for imparcial, ele também não vai conseguir conciliar. Entendeu? É uma questão que está intrínseca. Né? O conciliador está ali, aí vão falar assim, aquele conciliador ele é frio. É porque ele não pode se envolver com os sentimentos de ambas as partes. Né? Porque você vai escutar histórias e histórias, uma de cada lado, e é como se fosse um psicólogo, né? Porque você escuta lamentações de um lado, lamentações do outro, mas a decisão ela tem que ser centrada e ela tem que ser coerente conforme o caso, né? Para poder ajudar a desenrolar. Verdade. Eu quero mandar um beijo também para Fátima Andrade, ela colocou aqui boa noite, parabéns. E para vocês que estão nos acompanhando aí, clique em compartilhar, compartilha, convida os amigos. O vídeo vai ficar na página aí para vocês compartilharem com os amigos, convidarem os amigos a estarem assistindo depois, porque tem muita informação que nós passamos aqui hoje com o Fileto, falando sobre conciliação. E você viu que é importante. As empresas hoje, quando forem elaborar o contrato de trabalho, usem já a ferramenta do conciliador, já pré-definam, tem um contrato, já pré-definam aí um conciliador. Como teoricamente quando você faz um contrato, você já define, né, qual é a cidade que, se você tiver que judicializar, você já coloca lá no contrato. Teoricamente já está fazendo isso, vocês já podem pré-definir aí um conciliador. Eu gostaria até de dizer para algumas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e com risco de perda de imóveis, etc., eu acho que uma conversa com um conciliador pode abrir portas para a solução do problema. Opa, vamos repetir de novo. Vamos repetir que eu acho que isso é importante. Pessoas que tenham risco, estejam com risco de perda do imóvel, do seu imóvel, por conta de dívidas, compensa muito conversar com o conciliador. Porque de repente sempre há uma saída. Pode não ser maravilhosa em relação à expectativa da pessoa que quer ficar livre do problema. Mas existem alternativas de não perder. Perfeito. Entendeu? Existem alternativas e não são poucas. Existem muitas. Só que assim, cada caso é um caso. Então por isso que a gente solicita o seguinte: passa o caso e a gente vai tentar ver que saída que tem, que pode fazer. Nós temos casos, por exemplo, assim, que tem acontecido e tem trazido assim, muito desconforto, são as questões do FIES. Tanto é que o governo está avaliando a possibilidade, talvez até de diminuir bastante, porque eles começaram a dar crédito sem muito critério, só que o pior da situação foi de que, quando foram feitos os contratos, não foi dito pela instituição financeira nomeada pelo governo para dar o crédito educativo, de quais eram os riscos de quem estava assinando. Então, por exemplo, tem casos assim de tios que assinaram para sobrinho achando que era tranquilo, e não é tranquilo. Certo? Não é tranquilo porque existem poucos casos onde a pessoa pode perder o imóvel próprio. E o FIES é um deles. É um deles. FIES é um deles. É verdade, eu não sabia disso. Um outro também que tem, que pode perder o imóvel próprio, que poucas pessoas têm conhecimento, é a fiança de aluguel. A fiança de aluguel, se não pagar, é problema, e se não conseguir pagar, o imóvel próprio está... Mesmo aquele sendo considerado bem de família, ele vai embora. Vai embora. Então, para você que está nos assistindo, então presta atenção. Muito cuidado com o FIES, muito cuidado com o aval, porque o aval responde. Claro. E no caso de carros também, que eu acho que financiamento de carro, ajuda também, o conciliador ajuda? Ajuda. A questão dos automóveis, eles inventaram agora aquele termo do devedor solidário. Então, quem avaliza para o amigo, para o parente, um automóvel, ele deve tanto quanto quem pegou o carro. Okay? Então, o que ocorre? Quando tiver um problema, não deixa andar. Entendeu? Foi citado, corre atrás de um auxílio profissional. Inclusive, em alguns casos, até de advogado, não tem nenhum problema. Entendeu? Mas tem que buscar, porque às vezes a pessoa acha que não vai dar nada.
Entendeu? O pessoal acha que não vai dar nada. Quando vê, no caso vem busca e apreensão, o carro vai a leilão, indo a leilão, o valor que pega do carro é um valor ridículo, certo? Ridículo. Esse valor credita na dívida e a diferença fica todo mundo devendo. Olha, então para você que está nos acompanhando aí, você pode ver que tem aí várias situações que o conciliador ele pode participar. Fileto, vamos falar de novo qual é o site lá para entrar no Facebook, Fileto Albuquerque. Vai lá, Fileto Albuquerque, você vai encontrar. Tem e-mail também que pode divulgar? Tem. Qual que é? Fileto Consulte, tudo junto e com temudo, @yahoo.com.br. Então, pera um pouquinho que eu vou colocar na página aqui. Eu já vou digitar aqui para que as pessoas que queiram entrar em contato com o Fileto podem ligar para ele, podem mandar recado lá na página, que ele vai estar lá divulgando também e vai estar falando, vai tentando orientar vocês, né? Então, vamos lá. Fileto Consulte, tudo junto e com temudo, consulte, @yahoo.com.br. Tá aqui, ó. Tá na página para quem... Opa, eu digitei errado aqui, mas eu vou corrigir aqui. Tá? Okay. Fileto Consulte. Aqui, agora vai. @yahoo.com.br. Aí daqui a pouquinho eu já pago a outra publicação ali também para que vocês possam entrar em contato, para quem quiser falar com o Fileto, para quem quiser tirar dúvida, ele vai estar orientando lá. Então fala que você viu, viu o programa Bate-Papo de Terça e eu quero tirar uma dúvida. Então você vai lá, entra na página dele, vai lá, curte a página dele e você está lançando depois uma página profissional também, né? Como é que ela vai chamar? Já sabe? Conciliare Brasil. Conciliarebrasil.com.br. Então fica atento que na hora que estiver disponível você manda pra gente aqui. A gente vai estar divulgando, vai estar colocando na página para quem quiser estar acompanhando. Quer mandar um beijo para mais alguém? Nossa, são tantos amigos. São tantos amigos. Das entidades que eu faço parte, basicamente vamos dizer como conselheiro, Associação Comercial Industrial de Campinas, Cidade dos Meninos, bacana, Centro Social Presidente Kennedy, CDL, e o Conseg do Centro, que também nós estamos lá há 10 anos lutando para que a gente tenha um centro mais limpo, mais seguro, mais adequado e mais agradável, que afinal de contas o centro é o cartão de visita de Campinas, como também de toda e qualquer cidade. Mas o nosso cartão de visita hoje está meio complicado. Estamos lá, estamos falando com as pessoas responsáveis, etc. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter um centro aí em condição do tamanho e da importância de Campinas. Bacana. Pessoal do Rotary? Pessoal do Rotary, de todo o Rotary, do 4590, né, que é o distrito, mais dos nossos amigos aqui de Campinas, das cidades em volta. Se eu começar a falar, eu vou esquecer de alguém. Especificamente para o seu clube, especificamente. O pessoal do Alvorada, o Rotary Clube Campinas Alvorada. Faz um trabalho maravilhoso, um beijão para todo mundo lá, tá? Inclusive nós temos alguns ex-rotarianos morando no exterior aqui, que estão no meu Face aqui, que estão nos vendo aqui. Então, o Scott, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas todos os rotarianos. Christian, o Christian está na Suíça. Bacana. Um beijo para o Christian, um beijo para todos os rotarianos, para todos os famarinos, né? Primeiramente, quero agradecer, Fileto, essa oportunidade que você nos trouxe de entender um pouquinho mais dessa profissão, entender o quão importante é o trabalho do conciliador na nossa vida, tanto para nós, pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas formadas, empresas que podem utilizar essa ferramenta também para ajudar no desenvolvimento e no desenrolar das negociações. Tá? Mandar um beijo lá para sua filha, né, que estava ali, estava curtindo. Marília. E para a Sandra, que eu acho que também deve estar curtindo. Está lá, com certeza. Beijão para elas. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E volte mais vezes, tá?
Okay. Saindo mais novidade, traga para cá para quem te gosta. E um abraço especial para todos os advogados que têm trabalhado conosco, têm entendido a importância da conciliação e da mediação e têm colaborado, porque a posição do advogado, quando já está judicializado, a posição do advogado é fundamental para que a gente tenha um bom resultado. Agradeço a todos. Bacana, mandar um beijão para todos os advogados do Brasil inteiro, que essa semana foi... o mês de agosto, né? Foi mês do advogado, enfim, onde se comemoraram aí diversas festas, nós tivemos até presente na festa da OAB Campinas, um beijo para todos os advogados que estiveram lá. Obrigado de coração, obrigado por mais um bate-papo de terça, e lembrando que semana que vem estaremos aqui de novo a partir das 19h30 com transmissão ao vivo aqui no Bate-Papo de Terça, trazendo mais um assunto bacana que vai ajudar no seu dia a dia. Beijos, obrigado e até a próxima. Obrigado, Fileto. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, obrigado, até a próxima no Bate-Papo de Terça. Beijão, obrigado.